Prosseguindo com o preenchimento do ponto 4 do anexo D, temos o ponto 5. O ponto 5, de facto, dá bastante trabalho, uma vez que há a necessidade de reportar todo o conjunto de fatores de risco que foram identificados e categorizar de uma forma detalhada como é que esses fatores de risco se repercutiram no funcionamento da empresa. Ora, no ponto 5.1, deve o técnico identificar se foram identificados fatores de risco na empresa. Se sim, coloca sim, se não, coloca não. Depois ele vai ter que identificar nos pontos seguintes a tipologia de risco que de facto se verificou, nomeadamente se o tipo de agente em si e o número de trabalhadores expostos. Para este preenchimento dos fatores de risco e medidas de prevenção adotadas, o técnico vai ter que consultar a tabela de códigos número 41 para identificar o agente e também o resto da informação necessária. Vamos então prosseguir consultando a tabela dos códigos. Portanto, ao identificar o agente, ele vai ter que identificar o motivo subjacente ao risco em si. Para o agente ruído, utiliza o código 01, para o agente vibrações, o código 02, para o agente radiações ionizantes, o código 03, para o agente radiações não ionizantes, o código 04, para o agente de iluminação, o código 05, e para o ambiente térmico, o código 06, e todos os outros agentes que não identificados atrás, ele vai ter que acionar também o código 99. Voltando ao formulário, após a identificação do agente que causou o fator de risco, ele vai ter que identificar também para homens e mulheres o número de trabalhadores que estiveram expostos a esse mesmo risco. Vai ter que identificar o número de avaliações efetuadas e vai ter que também identificar as medidas de prevenção que foram adotadas. Vamos aqui consultar novamente o código, portanto a tabela de códigos número 41. Portanto, relativamente às medidas de prevenção adotadas, ele vai ter que colocar códigos para cada situação que foi implementada. Por exemplo, se foi adotada uma medida de proteção coletiva, ele vai ter que colocar à frente do fator de risco identificado o código 09. Se pelo contrário se optou por uma proteção individual do trabalhador, ele para essa situação de risco vai ter que colocar o código 10. Se, por exemplo, se optou por adotar uma medida de prevenção ao nível da vigilância da saúde dos trabalhadores, ele vai ter que colocar o código 12. Vamos avançar. Entretanto, vai ter que também identificar se durante o ano do relatório foram identificados fatores de risco químico. Coloca sim ou não. Neste campo, ele vai ter que recorrer à tabela de códigos número 42. Ele vai ter que identificar, basicamente, se foram ou não, durante o ano do relatório, identificados fatores de risco químico. Caso responda afirmativamente, deve preencher o quadro de acordo com o seguinte: identificar o código anexo, a identificação do agente, a menção do ou frase de risco, o número de trabalhadores expostos, o número de avaliações efetuadas e por aí adiante. Para este efeito, ele vai precisar de consultar a tabela de códigos número 42. Vamos ver a tabela de códigos número 42. Portanto, ele tem aqui todo um conjunto de códigos possíveis de serem identificados. Reparem, a especificidade técnica destes códigos é, de facto, visível. Portanto, quem preenche o anexo D, neste ponto, deve estar ciente do que está a fazer e deve estar munido de toda a informação necessária por forma a poder colocar aqui todo o conjunto de riscos e de situações identificativas dos agentes, por forma a não
errar na informação a reportar. Portanto, ele deve colocar aqui o código, deve identificar para cada situação o código ENEC. Portanto, este código consta desta tabela e temos aqui um conjunto de códigos bastante completo, como podem constatar. Depois temos o risco químico 2. Portanto, relativamente à frase de risco ou advertência do perigo que vocês viram que deve ser preenchida no formulário, ele deve identificar para cada situação o código respectivo. Portanto, de acordo com este discriminativo que consta da tabela número 2. Consultando a tabela seguinte, temos aqui as medidas de prevenção adotadas. Portanto, para cada situação de risco químico identificada, deve o técnico também identificar que tipo de medida de prevenção a empresa adotou. E aqui temos uma série de codificações possíveis que estão aqui devidamente discriminadas nesta tabela e que ele deverá procurar no sentido de classificar da forma o mais correta e rigorosa possível. Voltando ao nosso formulário, portanto, relativamente ao risco químico, ele deve preencher o número de trabalhadores expostos, o número de avaliações efetuadas e deve também identificar as medidas de prevenção adotadas com as codificações que vimos anteriormente. De seguida, para o ponto 5.3, ele vai ter que identificar se a empresa constatou existência de fatores de risco biológico. Em caso afirmativo, coloca sim, em caso negativo, coloca não. Ao ter colocado sim nesta casa, vai ter que preencher o quadro seguinte. Vai ter que identificar o agente, vai ter que classificar o agente, o número de trabalhadores abrangidos, neste caso homens e mulheres, o número de avaliações efetuadas e também as medidas de prevenção que a empresa adotou. Para este efeito, ele deve consultar a tabela número 3. Vamos ver então no que consta a tabela número 3. E ele aqui encontra novamente uma lista imensa de codificações relacionadas com o tipo de risco biológico. Portanto, encontramos aqui todo um conjunto de situações possíveis que ele obviamente vai ter que identificar para cada risco biológico de facto constatado. Temos aqui a tabela número 1 dos riscos biológicos. Como podem ver, é extremamente extensa e há que ter muito cuidado com a associação dos códigos às situações ocorridas. E depois temos o conjunto de medidas de prevenção que a empresa terá adotado para, de alguma maneira, atenuar esses mesmos riscos. Aqui temos, mais uma vez, uma lista extensa do código 00 ao código 99, em que o técnico vai ter que identificar para cada risco biológico que tipo de medidas de prevenção a empresa adotou, que podem ir desde a proteção coletiva, à vigilância da saúde do trabalhador, à melhoria da sinalização de segurança, a formação, informação, etc. Vamos voltar ao formulário. Entretanto, o técnico avançando vai ter que identificar no ponto 5.4 se foram identificados fatores de risco relacionados com a atividade capazes de originar alterações do sistema musculoesquelético do trabalhador. Vai ter que identificar neste campo se, de facto, esses riscos foram identificados ou se não, e em caso afirmativo, proceder ao preenchimento da tabela seguinte. Vai ter que identificar o agente, vai ter que também identificar o número de trabalhadores expostos a esse risco durante o ano para homens e mulheres, o número de avaliações efetuadas e as medidas de prevenção adotadas com os respectivos códigos. Para ele poder proceder ao preenchimento de forma correta deste mesmo risco, ele deve consultar a tabela número 44. Vamos ver a tabela de códigos 44.
Portanto, na tabela de códigos 44, ao nível do agente, ele tem aqui vários códigos, nomeadamente códigos do campo 01 ao 99. Temos aqui trabalho monótono repetitivo, código 01, movimentação manual de cargas, código 02, trabalho com equipamentos dotados de visor, código 03, para o código 04, posições incorretas, código 05, esforços e ou movimentos extremados, código 06, disposição incorreta de componentes do posto de trabalho, coloca o código 06, para o código 07, se houver desadequação do mobiliário de trabalho, o que também pode acontecer, código 08, se constatar que o risco resultou da desadequação dos equipamentos de trabalho e se o risco em si resultar de qualquer situação que não é identificada atrás, ele coloca o código 99. Depois, para cada situação de risco ao nível das alterações do sistema musculoesquelético do trabalhador, o técnico vai ter que identificar quais foram as medidas de prevenção que a empresa adotou durante o ano. E aqui temos todo um conjunto de códigos que podem ser ativados em função do tipo de medidas que foram adotadas. Se a empresa, por exemplo, não adotou qualquer medida de prevenção, coloca o código 00. Se a empresa, por exemplo, resolveu interferir na rotatividade do trabalhador para reduzir o grau de risco a este nível, coloca o código 06. Se, por exemplo, se decidiu aumentar a vigilância da saúde dos trabalhadores em risco, coloca-se o código 08. Vamos então voltar ao formulário para prosseguir com a explicação do procedimento. Entretanto, e visto esta questão do ponto 5.4, avançamos para o ponto 5.5. Neste ponto 5.5 deve o técnico identificar se foram identificados fatores de risco psicossociais e organizacionais. Se sim, coloca sim, se não, coloca não. Em caso afirmativo, ele deve prosseguir com o preenchimento na tabela seguinte. Nomeadamente, deve proceder à identificação do agente relacionado com este tipo de risco, consultando a tabela número 45. Deve também identificar os trabalhadores expostos a esse mesmo risco, separando-os entre homens e mulheres, deve quantificar o número de avaliações efetuadas e também identificar com códigos as medidas de prevenção que a empresa decidiu implementar para colmatar o impacto negativo destes riscos identificados. Vamos consultar a tabela número 45 para ver como é que esta se estrutura. Portanto, ao nível dos riscos psicossociais e organizacionais, quanto à identificação do agente, temos aqui uma série de códigos do 01 ao 99 que podem ser acionados. Por exemplo, se identificar que o agente que impactou um risco psicossocial resulta de ritmos intensos de trabalho, coloca-se o código 01. Se, pelo contrário, se considerar que o risco ocorrido resultou do trabalho noturno, colocamos o código 06. Se, pelo contrário, verificarmos que houve discriminação em função do género, colocar-se-á o código 011. Portanto, deve o técnico perceber para cada situação qual foi o agente indutor do risco em si. Para o efeito, ele deve ter toda a informação o mais detalhada possível dos profissionais envolvidos neste processo. Quanto às medidas de prevenção adotadas pela empresa, ele tem aqui um conjunto de vários códigos que pode acionar e colocar. Por exemplo, se se resolve colmatar um determinado risco melhorando a organização do trabalho, ele deverá mencionar essa medida com o código 02. Se, pelo contrário, a empresa decide combater o risco psicossocial identificado com formação à informação, coloca o código 04. Vamos avançar. Entretanto, avançando para o ponto 5.6, deve no ponto 5.6 o técnico identificar se houve outros fatores de risco para a segurança e saúde dos trabalhadores no ano do relatório. Em caso afirmativo, ele deve prosseguir com o preenchimento, identificando o agente. Para o preenchimento desta tabela, deve-se consultar
ou deste formulário, deve-se consultar a tabela de códigos número 46. Vamos ver o conteúdo da tabela de códigos número 46 para ver aqui o que é que de facto é suscetível de ser colocado. Portanto, na identificação do agente, há todo um conjunto de situações que podem ser contempladas, desde o trabalho em instalações com elevada carga térmica, a trabalhos subterrâneos, pavimentos perigosos, trabalho em altura, trabalho com recipientes sob pressão. Portanto, há todo um conjunto de outros riscos que podem resultar de vários agentes que o técnico deverá identificar. Entretanto, relativamente às medidas de prevenção adotadas, que as empresas devem sempre veicular para reduzir o impacto negativo destes riscos que são perigosos para a saúde do trabalhador, deve o técnico que preenche o RU identificar os códigos das medidas implementadas. Se, por exemplo, a empresa decide melhorar o grau de proteção individual adquirindo novos EPIs, ele deve colocar o código 12. Se, pelo contrário, se reconhece que é necessário reforçar a proteção coletiva, ele deve identificar o código 13. Se, por exemplo, o risco resulta de um desajuste do pavimento que pode ser escorregadio e provocar quedas, tendo que a empresa substituir ou adaptar o pavimento, ele coloca o código 14. E por aí fora.